Boa tarde a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer grandemente o convite feito pela escola, pela Enamate, para estar com os senhores nesta oportunidade tão especial de dividir esta mesa de discussão com o professor Ricardo Antunes, por quem nutro grande admiração, um grande cientista social. Cumprimento o ministro Augusto César para sua grande gentileza e a honra de ouvir esses elogios que, de forma alguma, reputo como verdadeiros, mas uma gentileza e um cavalheirismo. Cumprimento o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, por quem tenho muito respeito e admiração pelo grande juiz, grande profissional, e, na pessoa dele, cumprimento todos os colegas do TST. E, olhando para vocês aqui, é realmente uma grande satisfação poder dividir esse momento que inicia, me parece, né, os estudos da escola este ano, com um sociólogo, um grande cientista, que tem um estudo profundo e importante sobre o trabalho, e uma professora, que é o que eu me considero. E o professor mencionou que eu falaria sobre meio ambiente de trabalho. Na verdade, ele falou. Ele descreveu o que é o meio ambiente de trabalho do brasileiro, né? Mesmo voltando historicamente em tudo o que significou e significa essa evolução histórica do trabalho e, principalmente, da assimilação da técnica, né? Desse universo da revolução tecnológica no universo do trabalho, muito embora rapidamente, uma pena que tenhamos tão pouco tempo para isso. Mas ele mencionou o que é o ambiente do trabalho. O que eu farei aqui com vocês é uma breve exposição das pesquisas e das reflexões que têm norteado os meus estudos com relação a esse diálogo imprescindível que o direito precisa fazer com outras ciências, para que a gente possa não só compreender, mas atuar com maior efetividade naquele que é o papel do Poder Judiciário trabalhista com relação ao trabalho. Nós passamos tanto tempo na Faculdade de Direito estudando regras, estudando códigos. E, esse tempo todo, muitos poucos de nós voltamos o nosso olhar para a sociedade na qual nós deveremos agir e aplicar estas regras, como, me desculpa, o judiciário talvez a última ratio, né, do cumprimento da legalidade ou da imposição da ordem. Portanto, o nosso papel é muito sério, né? Nosso papel no direito é muito importante. Eu sempre digo aos meus alunos que a sociedade, historicamente, a gente olha, já tentou se organizar de todas as formas. Já colocamos a religião no centro, já colocamos a política no centro, ideologias, mas agora o que está no centro desta ordem é o direito. Certo, professor? Mesmo que seja só constitucionalmente. É o Estado democrático de direitos. Então, é importante a gente repetir aquilo que o professor falou, mas agora eu vou dizer com uma conotação jurídica, que o princípio norteador do Estado democrático de direito, né, que é, na verdade, aquele de caráter absoluto, que nós conhecemos tão bem, é o princípio da dignidade da pessoa humana. Só que este princípio da dignidade da pessoa humana, ele vai muito além disso. Ele, na verdade, é um norteador ético de todo o sistema. Por isso, eu acho muito temerário que a gente passe tanto tempo num curso de direito sem olhar para a pessoa humana. Sem lembrar que, por trás de tudo isso, por trás do fato de sermos organizados como Estado democrático de direitos, o nosso objetivo é a pessoa humana. Então, como estamos aqui entre juízes do trabalho, num tribunal do trabalho, o nosso objetivo, o sentido de tudo que nós fazemos é a dignidade, é preservar, é manter, é conquistar, é salvaguardar a dignidade do ser humano trabalhador. É esta o sentido, a razão de ser. Senão tudo perde a razão. Nós voltamos ao mecanicismo, nós nos deixamos dominar
por essa técnica sem sentido da própria sociedade de consumo. E nós mesmos estamos replicando a própria sociedade de consumo, muitas das vezes, na própria forma como nós olhamos o direito e aplicamos o direito. Portanto, essa reflexão que eu trago para vocês hoje é a partir deste ponto, é a forma como eu me proponho a refletir o direito com os senhores. Qual é o papel do direito? Qual é o sentido do direito? Qual é a luta do direito? Que muitas vezes a gente passa muito tempo nos nossos estudos em regras e nos esquecemos disso. E só para não aprofundar demais esse ponto, que é só um ponto inicial da minha fala, eu diria para os senhores que, se vivemos hoje numa sociedade dominada pela técnica, e isso o professor rapidamente trouxe para nós, essa incorporação da tecnologia e da ciência no mundo do trabalho e todos os reflexos inúmeros na classe trabalhadora, negativos, né, que isso traz, nós temos que lembrar que essa evolução tecnológica que domina a nossa vida em todos os sentidos hoje, no universo do trabalho, no universo familiar, no universo social, no universo do consumo, realmente nos faz tremendamente vitoriosos em inúmeros sentidos e nos dá um nível de poder, né, que esse conhecimento científico trouxe, vamos dizer, o cabedal de evolução humana, realmente inimaginável há décadas atrás. Mas, entretanto, a evolução moral não acompanhou no mesmo ritmo, na mesma proporção. Ao contrário, nós vivemos uma sociedade que está relativizando a moral. Então, paro este ponto aí, para não adentrar muito uma reflexão, que nós não teremos tempo de apenas uma provocação aos senhores, para entrar no jurídico. Onde nós podemos pegar esse ponto ético, este ponto moral, e descobrir mecanismos jurídicos para atuarmos nesse ambiente que o professor está nos trazendo, onde está inserido o trabalho e, portanto, a atuação dos senhores, enquanto membros do Poder Judiciário do Trabalho. Vejam que, se nós olharmos para a Constituição de 88, nós vamos verificar que é uma Constituição regrada por princípios. E nós sabemos, quando falamos de princípios, que os princípios são, na modernidade ou na pós-modernidade, a forma como o direito assimilou os valores morais. É a forma como o direito trouxe novamente, pós-positivismo, né, a partir de eventos históricos importantíssimos e perigosíssimos que nós quisemos superar, como a Segunda Guerra Mundial, como o fato de um Estado de direito ter permitido a eliminação de pessoas, de seus próprios cidadãos, né, porque eram diferentes. O perigo da igualdade meramente jurídica e não a igualdade material, certo? Portanto, a forma como nós assimilamos esse perigo histórico que o positivismo acabou sendo vítima foi o pós-positivismo, foi termos trazido para dentro da Constituição normas hoje albergadas por princípios. Lembrando que princípios são normas e têm a mesma força das normas, apenas são aplicados de forma diferente. E é em cima desta ideia dos princípios que eu quero falar para os senhores, refletir com os senhores da unidade e da interação e intersecção de duas questões muito importantes, a questão social e a questão ambiental. E por que eu digo, senhores, que elas são inteiramente passíveis de caminharem juntas e de nos trazerem hoje reflexos na área jurídica de técnicas que nós possamos usar aqui na defesa jurídica da questão ambiental, de instrumentos que nós temos lá na questão social? Por inúmeros motivos, vou dar alguns muito rápidos que o próprio professor começou para mim. Se nós formos olhar a origem da necessidade de proteção da questão social e da necessidade de proteção da questão ambiental, é a mesma, a Revolução Industrial. Todos esses fatores decorrentes da evolução da técnica e do uso sem ética da técnica. Este uso sem ética da técnica, esse uso da técnica por um mercado que tem como prioridade o lucro e a acumulação de riquezas na mão de poucos, fez duas grandes vítimas sempre, o trabalhador e o meio ambiente.
E a proteção jurídica dessas duas searas também se construiu de uma forma semelhante, de uma forma que a gente pode dizer que é uma espécie de uma ideia de coletivização de direitos. O direito tradicional, o direito clássico da proteção do indivíduo, tão importante, né, por todos os conhecimentos históricos que narramos desde a Revolução Francesa, os direitos civis, os direitos políticos, não bastaram para proteger o ser humano trabalhador nesse contexto que o professor nos narrou. Foi preciso uma reação coletiva. Foi a partir de uma reação de grupo, de uma consciência coletiva, que nasceu o direito do trabalho. E ele nasce num contexto de necessidade de intervenção do Estado. Portanto, num contexto também de alteração do modelo de Estado. Cada modo de produção vai reclamar um direito diferente para protegê-lo e para ser exercido. Lembrando que o que eu trago para os senhores, na minha visão sobre o direito, é a palavra de Norberto Bobbio. Os direitos não nascem todos de uma vez. Eles nascem quando podem e devem nascer. Eles nascem como reação a determinadas ameaças. Portanto, eu estou colocando para os senhores esse contexto em que nós temos como necessidade de proteger o trabalhador que está sobre a ameaça e o meio ambiente, sobre a mesma ameaça. A construção normativa do direito do trabalho foi anterior, mas a causa foi a mesma. A proteção normativa do direito ambiental foi posterior, também em decorrência de uma conscientização coletiva, o início da cidadania ambiental, só que nasceu num momento muito posterior, principalmente a partir da década de 70, com a grande cúpula de Estocolmo, né, em 1972. Mas a origem é a mesma. Então, há muitas similaridades nesses dois subsistemas, o direito do trabalho e o direito ambiental. Ambos estão centrados em cima de um grande princípio de proteção à hipossuficiência. O direito do trabalho como o grande sustentado sobre o grande princípio tutelar da pessoa do trabalhador, que é o princípio protetor. Eu sempre digo isso para os meus alunos. Quem diga que o princípio protetor precisa ser superado, que não faz sentido. Se o princípio protetor não faz sentido, o direito do trabalho também não. Porque este é o grande diferencial do direito do trabalho com o direito civil. É o fato de haver a necessidade de proteger a parte mais sensível desta relação jurídica, que é o trabalhador. No direito ambiental, o grande princípio norteador do direito ambiental também é um princípio de suma importância, que é o princípio da precaução e da prevenção. Ou seja, de nós revisitarmos a forma como nós estamos explorando os recursos da terra, a forma como nós estamos usando os recursos naturais, como se eles fossem infinitos, como se eles não fossem esgotáveis, sem nenhum respeito, sem nenhuma consideração. Coloquem essa mesma visão em cima do princípio protetor e nós vamos verificar que esse é o mesmo norte do princípio protetor. A forma como os mecanismos de produção utilizam a força vital do ser humano, sem que esta força vital seja respeitada, sem que essa força vital seja mantida e sem que essa força vital seja o sentido. E nós assimilamos isso com tanta facilidade que nós passamos a esquecer que é o ser humano que é o importante. É para ele que se trabalha. O resultado do trabalho é para a qualidade de vida. O resultado da proteção do meio ambiente, o significado de eu dar limites à extrapolação dessa agressividade, dessa a agressão irracional ao meio ambiente, é para impor limites. Eu estou pensando também nas gerações humanas, nas gerações presentes e nas gerações futuras. É um direito que, inclusive, tem uma força ética tremenda, que é a força de pensar na continuidade, naqueles que ainda não vieram. É um direito que tem um compromisso intergeracional, como o direito do trabalho, que tem um compromisso com a continuidade. Não é? Então, a minha proposta com os senhores é que nós, primeiro, compreendamos que o direito do trabalho precisa dialogar com as várias ciências que analisam o trabalho, como a sociologia do trabalho, né?
mas ele precisa também dialogar com o direito ambiental. E nisso os dois têm muita similaridade, porque o direito do trabalho ele é plurinormativo. E, em sendo plurinormativo, ele é único, né, dentro do sistema, porque ele tem várias fontes, e o ápice da fonte do direito do trabalho não é a norma fundamental, mas a norma mais favorável. Isso faz totalmente diferenciado. Enquanto o direito ambiental é um direito multidisciplinar. Ele é um direito que atravessa transversalmente todas as outras áreas do direito. Então, os senhores vão ouvir falar de direito penal ambiental, os senhores vão ouvir falar de direito tributário ambiental, os senhores vão ouvir falar de direito administrativo ambiental, os senhores vão ouvir falar de direito do trabalho ambiental. Porque o meio ambiente é uma temática multidisciplinar. Ele está em todas as áreas. Quando eu falo meio ambiente, eu não estou falando apenas de meio ambiente natural. Eu estou falando também do meio ambiente artificial. E as expressões do meio ambiente artificial é não só o meio ambiente urbano, as cidades onde nós vivemos e todos os contextos que envolvem a qualidade de vida aí, o lixo, né, os resíduos, o saneamento básico, os recursos hídricos, como também o meio ambiente do trabalho, mencionado expressamente pela Constituição de 88. Portanto, o direito do trabalho e a visão que a Constituição de 88 tem para o trabalho, colocando-o como fundamento da República, não é? Exigindo que a ordem econômica respeite a valorização do trabalho humano e tenha o primado do trabalho elevado no mesmo patamar da dignidade da pessoa humana, não é? E, por outro lado, a Constituição de 88, que consagra o equilíbrio do meio ambiente como um direito de todos, como um dever também que coloca todos os atores sociais como copartícipe dessa necessidade de efetividade da sua proteção para as presentes e futuras gerações, são duas grandes normas principiológicas. Portanto, é este olhar que eu proponho para os senhores. Não o olhar da regra, mas o olhar do princípio. E o olhar do princípio nos leva aos valores. Os valores que devem nortear a vida da sociedade brasileira e os valores que devem, no momento da ponderação, da decisão, ser colocados acima. Vejam, a Constituição de 88 não fala realmente da sociedade que nós somos. Ela fala da sociedade que nós gostaríamos de ser. Ela fala da sociedade que nós devemos construir para nós e para os nossos filhos. Portanto, é papel de todos nós, principalmente nós, que nos colocamos como implementadores do direito. Os direitos foram todos consagrados com muita luta, né? Tá aí as cartas de direitos que consagraram os direitos de primeira geração ou de menção, os direitos de segunda, os direitos de terceira, estão todos consagrados. Mas, meus caros, nós que estamos aqui na luta diária pela efetivação dos direitos, sabemos o quão distante na sociedade brasileira está esta eficácia, essa concretização dos direitos fundamentais. Então, eu estou falando para os senhores de dois grandes direitos fundamentais. Dizendo para os senhores que se nós, do direito do trabalho, dialogarmos com o direito do ambiental, que tem uma sistemática muito parecida, são dois microsistemas cuja teoria geral são muito próximas, nós vamos verificar que nós podemos usar no direito do trabalho os mecanismos do direito ambiental. E por que eu devo usar? Porque isto abre, aumenta, incrementa a proteção de quem? Do ser humano trabalhador no ambiente em que ele passa a maior parte da sua vida produtiva, que é o ambiente do trabalho. E quando eu digo para os senhores que isso é possível, eu não estou apenas idealizando. Aí eu já estou realmente falando de técnica jurídica. Se os senhores olharem para os princípios do direito ambiental, os senhores vão verificar que o direito ambiental é um princípio não da reparação. O direito ambiental é um direito do risco, não um direito da reparação. E, nesse ponto, ele tem muito a auxiliar o direito do trabalho. Porque, vejam, se nós olharmos para o direito do trabalho, para o contexto, principalmente do trabalho, apenas no contexto do contrato, nós vamos realmente nos limitar a regras que monetarizam o risco o tempo todo.
Se nós nos utilizarmos do direito ambiental, nós vamos verificar que a proposta do direito ambiental, por meio dos princípios da precaução, da prevenção, nos trazem instrumentos importantíssimos, como os propostos pelo próprio princípio do poluidor-pagador, porque se nós olharmos para o princípio do poluidor-pagador, nós vamos entender que o princípio do poluidor-pagador, ele é um princípio de justiça social, porque ele está pretendendo internalizar as externalidades negativas que são socializadas pelo empreendedor econômico, enquanto o lucro é privatizado. E se nós olharmos no contexto do trabalho, o que são as externalidades negativas para nós no direito do trabalho? A saúde do trabalhador. A saúde do trabalhador como externalidade negativa, ela é socializada. Quem paga pelo trabalhador que é alijado do seu contexto de trabalho porque perdeu a sua saúde no trabalho, não é o empreendedor econômico. É a sociedade. É o SUS, é a família. E nós, no direito do trabalho, não podemos fazer nada por esse trabalhador? Podemos. Se nós utilizarmos os princípios e a sistemática do direito do ambiental em diálogo com o direito do trabalho, que é totalmente técnico e possível, nós vamos usar, por exemplo, por força do princípio da responsabilidade integral do direito ambiental, a responsabilidade objetiva. Os senhores vão me perguntar, mas como? Se a própria Constituição diz que a responsabilidade por acidente do trabalho é subjetiva. Quando a Constituição fala em responsabilidade subjetiva, ela está se referindo ao acidente normal, desculpa usar a palavra normal, mas o acidente decorrente de causas, como não usou o equipamento de segurança, mas quando a Constituição fala que é preciso diminuir os riscos, controlar os riscos, esta é uma das promoções do direito ambiental, o controle dos riscos. Este risco está se referindo ao ambiente do trabalho. E tudo o que desequilibra o ambiente do trabalho é poluição. Usem a Lei 6938 de 81, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, onde os senhores têm a descrição legal de meio ambiente, no artigo 3º, e é uma descrição que inclui o meio ambiente artificial, onde os senhores têm a descrição de poluidor, a descrição de poluição, e onde os senhores têm a responsabilidade objetiva para todo dano decorrente de poluição, de degradação ambiental. Portanto, todo acidente do trabalho ou toda doença ocupacional que decorreu de desequilíbrio no meio ambiente do trabalho é responsabilidade objetiva. E esse é um grande instrumento e um instrumento que a Justiça do Trabalho está usando. Eu tenho a alegria de fazer parte dos primeiros estudiosos dessa temática do meio ambiente do trabalho, desde a época do meu mestrado na PUC, e nesses 10 anos temos assistido com grande satisfação o quanto os tribunais trabalhistas, de uma forma corajosa, pioneira, têm defendido o meio ambiente do trabalho como um direito fundamental. E isso é de suma importância. Lembrando que, enquanto o direito do trabalho permanece dentro do contrato, o direito ambiental do trabalho cuida de toda a saúde do trabalhador no seu sentido, vejam, no seu sentido amplo, no sentido que a Organização Mundial da Saúde trata da saúde, que considera como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidade. E a própria Lei Orgânica da Saúde, que coloca como fatores condicionantes da saúde também o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação e o acesso aos bens e serviços essenciais. Portanto, o meio ambiente do trabalho atende esses níveis de saúde que nós devemos preservar para atingir aquilo que é a proposta do artigo 225 da Constituição Federal. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, sendo dever de todos a sua preservação para as presentes e futuras gerações. E nesses todos vamos incluir as empresas, vamos incluir os sindicatos, vamos incluir os trabalhadores e vamos incluir o Poder Judiciário. Porque eu creio que o Poder Judiciário tem um trabalho muito importante nesse sentido,
porque o papel do direito hoje é muito mais complexo. Vivemos numa sociedade de massa, vivemos numa sociedade de risco, né? Estamos cercados de risco. A técnica nos cercou de riscos em todos os sentidos. A informação sobre estes riscos que cercam o trabalho estão mantidas e contidas em centros de poder econômico e político, e não são divididas com a sociedade e muito menos com o trabalhador. Então, um dos princípios do direito ambiental também, pelo qual nós devemos primar, é o princípio da informação e da participação. Porque a proposta de proteção do equilíbrio do meio ambiente é uma proposta de gestão democrática. É tão importante o seu objetivo, que é a qualidade de vida, que não faz sentido ser mantido na mão do empregador. Portanto, o papel de cada um dos atores envolvidos com a incrementação desse direito, com a concretização desse direito, o papel dos sindicatos, precisa ser revisto. Olha um papel importantíssimo hoje que os sindicatos deviam assumir, uma luta importantíssima que os sindicatos deviam assumir, a luta pela qualidade de vida por meio desses instrumentos que já estão à disposição, principalmente o instrumento da informação e da participação no ambiente do trabalho. Quais os níveis de risco que cada trabalho, cada trabalhador se submete durante o seu contrato de trabalho. E, principalmente, trabalhando com o sentido da precaução. Porque não faz sentido a gente simplesmente monetarizar a perda da saúde, que em muitos momentos é isso que o direito do trabalho faz. É preciso que a gente dê um passo adiante, que a gente caminhe adiante. O direito do trabalho, por meio dos implementadores, por meio do Poder Judiciário, pode dar esse passo, né? No sentido de defender a vida humana e a dignidade da vida humana no ambiente do trabalho. Então, a minha proposta é essa. Eu quis falar rapidamente, porque sei que hoje, né, estamos vivendo um momento muito especial no tribunal, então também não vou retê-los mais tempo aqui, mas gostaria que os senhores refletissem sobre essa proposta, principalmente sobre a necessidade do diálogo, do direito do trabalho com o direito ambiental. É preciso que a gente perceba que esses riscos a que os trabalhadores são submetidos, vejam, num momento como este que o Brasil atravessa, que eu reputo como um momento econômico muito perigoso, de desenvolvimentismo, quase como se nós estivéssemos voltando à década de 70. Portanto, é preciso que os senhores, que, é claro, estão cientes disso, não se tornaram juízes do trabalho apenas para aplicar regras. Os senhores são responsáveis pela concretização da proteção do ser humano trabalhador no seu ambiente de trabalho. Os senhores são responsáveis pela conquista da dignidade e da qualidade de vida no trabalho num país como o Brasil, um país que não investe na educação e num país como no momento de hoje está praticando uma espécie de desenvolvimento que não respeita o meio ambiente e não respeita o trabalhador e não respeita o consumidor. Então, os riscos a que todos nós estamos expostos são muito grandes e acirrados pelo uso sem ética da técnica. Menciono rapidamente para os senhores, só para dar um exemplo, os perigos a que estamos submetidos com o uso de agrotóxicos naquilo que hoje seria o carro-chefe da economia do Brasil, que é o agronegócio. Utilizamos nos ambientes de trabalho da terra, envenenando a terra, envenenando os trabalhadores e envenenando os consumidores de substâncias tóxicas já eliminadas em boa parte do mundo e aqui usadas sem nenhum critério. Isso chega nas decisões que os senhores têm que tomar. Isso não pode simplesmente alijar o trabalhador que perdeu a sua saúde apenas como uma externalidade negativa que a sociedade vai ter que assumir. Isto tem que mudar. Nós temos que usar princípios como o da precaução, como o da prevenção, como o do poluidor-pagador, para que essa responsabilidade chegue a quem deve assumi-la. Porque eu acho que também é papel do judiciário a educação. Quando a gente fala que é necessário uma consciência, não só cidadã no país, mas hoje em dia uma consciência cidadã que abranja a sustentabilidade. Esta é a proposta do desenvolvimento da Constituição, o desenvolvimento sustentável. Portanto, todas as empresas hoje têm que trabalhar com a responsabilidade social
do desenvolvimento sustentável. E é com essa responsabilidade que nós temos que aplicar os princípios do direito do trabalho. É preciso que a gente humanize a técnica. É preciso que, por meio das nossas decisões, estes princípios que elevaram os valores morais que nós queremos conquistar como sociedade sejam tornados efetivos. Muito obrigada e desculpe aí se eu falei muito. Bom, como me passaram aqui a ordem da mesa, não sei se teremos algum tempo para algumas... Temos até 3h30. Isso, então nós temos algum tempinho, 15 minutos, para debater algumas coisas que os senhores quiserem, alguma ideia, alguma oposição, alguma dúvida, algum questionamento, fiquem à vontade. Nós somos professores, estamos acostumados ao diálogo. Aqui não tem nenhuma autoridade. A autoridade aqui é a nossa vontade e o nosso desejo de alcançarmos justiça por meio do direito. Muito bem, de acordo, claro. E da sociologia do trabalho. Essa pergunta vai para os dois, acredito. Professores, a gente observa... Você pode só falar seu nome? Meu nome é Daniel. Obrigado. Sou do TRT da 11ª Região, que abrange Amazonas e Roraima. Eu sou natural de Salvador. Obrigado. Pronto. A gente observa que a Constituição de 88, ela teve como... Ela foi também resultado daquele sindicalismo que surgiu no início da década de 70, o sindicalismo combativo, notadamente no ABC paulista. Um dos resultados foram alguns dos direitos que foram postos na Constituição de 88. Certo? Ocorre que, infelizmente, e como bem descreveu o senhor em seu livro A Desertificação na Liberal do Brasil, em 1990 houve uma aventura bonapartista de Collor, em que foi aberto o mercado brasileiro, possibilitando, assim, a instalação do neoliberalismo efetivamente no Brasil. E o que é que a gente observa? Que houve, como consequência desse neoliberalismo, a flexibilização de muitos direitos trabalhistas e, infelizmente, houve uma perda de qualidade do sindicalismo, que antes era combativo, para um sindicalismo de resultados. Eu vi uma análise também em relação ao próprio movimento em prol do meio ambiente, que houve essa perda de qualidade também, inclusive nessa questão da sustentabilidade, esse conceito que foi absorvido e tão bem vendido pelas empresas, que elas hoje comercializam esse conceito de sustentabilidade. Então, o que acontece? A minha angústia é saber que, enquanto estava se perdendo qualidade dos movimentos sociais, incluindo do trabalho quanto do meio ambiente, surge no Brasil, se desenvolve no Brasil, a questão dessa valorização da dignidade da pessoa humana, no nosso direito. A minha angústia é saber até onde é sincero esse movimento de valorização da dignidade da pessoa humana. Se existe um pano de fundo que eu não consigo enxergar, que o capital possa estar por trás dele também. Essa é a minha pergunta. Ok. Vamos uma a uma ou vamos de... Deixa eu só pegar esse sincero dele aqui. Claro, claro, claro. Eu já tenho um pouco de estrada no direito, como advogada, como professora, procuradora da AGU, e eu vou dizer para você que eu pouco me importo com a sinceridade. Eu aproveito o instrumento que está ali. Eu, às vezes, penso assim, lembra quando a gente, na graduação, falava assim, o legislador, né? Eu lembro que eu me brincava, o que é esse bendito legislador? Hoje em dia, eu até sei bem quem é esse bendito legislador. Mas há algumas coisas interessantes no Brasil, porque nós temos legislações muito interessantes e muito fortes. A Constituição de 88 é a nossa primeira grande Constituição democrática, né? E uma Constituição que albergou direitos generosos, de direitos fundamentais generosos. Os motivos políticos, vou
falando hoje, aqui e agora, né, para o professor possa interessar mais, porque ele faz esse olhar fora do direito. Para nós que temos que aplicar o direito, interessa que o instrumento está ali, certo? E que nós possamos utilizá-lo. Você falou uma coisa muito importante. O direito do trabalho, nós sabemos, está sempre sob pressão. Evidente, né? Ele está ali no confronto direto com o Deus da atualidade, que é o mercado econômico. O direito ambiental, idem. Ambos estão sempre sob pressão. No caso do Brasil, o direito do trabalho, eu não preciso dizer o quanto ele sofre essa pressão para flexibilizar principalmente a sua base tutelar do trabalhador. No caso do direito ambiental, que eu acrescento essa informação para os senhores, isto é hoje um movimento forte e está conseguindo resultados. Estão pretendendo desmantelar a construção normativa do direito ambiental que começou a partir da Constituição de 88. E, infelizmente, em termos de legislação infraconstitucional, estão conseguindo. A nossa esperança é o capítulo da Constituição de 88, que é onde a gente tenta manter o nosso foco de luta. Por isso que eu comecei a minha fala para os senhores falando de princípios. A reforma do Código Florestal foi um mensalão. Falo isso sem nenhum receio, tá? Um grupo de interesses econômicos que se articulou para cooptar a nossa representação política e acabar com a última legislação de proteção a instrumentos importantíssimos jurídicos de proteção a áreas sensíveis ambientais, que é a APP e a reserva legal, porque isto não interessa para o agronegócio. Então, isso é uma realidade. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que não há ilusão e nem ideologia, pelo menos não por trás da minha fala. Sei bem o país em que vivo e o que nós estamos sofrendo. Por isso que eu acho que o nosso papel é difícil. E o desafio do direito do trabalho e o desafio do direito ambiental são enormes. Quanto mais vivemos a evolução da técnica e quanto menos ética é usada nessa técnica no mercado econômico, mais difícil será a nossa luta diária para implementar o direito do trabalho e o direito ambiental. Eu deixo o professor para falar aí da parte do sindicalismo. Ok. Eu também, se fosse começar pelo final da tua questão, né, eu diria que nós vivemos uma época que os órgãos de mídia e mesmo, digamos, o pensamento dominante costuma dizer que é uma época do fim das ideologias. Né? Isso é uma voz comum, as ideologias acabaram. Pois o que nós estamos vivendo hoje, no meu modo de ver, é que nunca a sociedade foi tão ideologicamente dominada. Né? É como tudo é ideologia. Então, por exemplo, o ideário dominante hoje no mundo do trabalho, né, das empresas, dialogando aqui com a Norma, né, a sustentabilidade, a responsabilidade social, a qualidade total, a empregabilidade, né, a participação. Se a gente for analisar cada um desses conceitos, eu não dou alguns meses para British Petroleum, que destroçou as águas, né, entre o México e os Estados Unidos, não é? Lance uma campanha de a empresa da sustentabilidade. Eu escrevi uns 2 anos atrás, 3, a convite do jornal, né, do Estado de São Paulo, para o caderno Aliás, um artigo que eu chamei assim, viu, Norma? A sustentabilidade numa sociedade insustentável, entende? Né? Então, por exemplo, nenhuma empresa hoje tem um marketing forte se não falar em sustentabilidade e em responsabilidade social. Mas elas demitem, o que é uma irresponsabilidade social. E elas demitem não porque vão fechar, porque acabou, não, demitem porque, né, na sua análise vão mudar o foco, mudar isso, mudar aquilo. Então, como nós vimos, né, recentemente, empresas fortes com empresas da indústria automobilística, da indústria de aviações,
não é? Muitas delas recebendo subsídio público, redução de impostos e ainda assim, não é? Demitindo. A empregabilidade, eu já disse aqui para vocês, a tragédia maior para o trabalhador ou para a trabalhadora quando estão desempregados é ouvir que ele é responsável pelo seu desemprego. E não é verdade. Não é. Mas isso é uma ideologia poderosa. Assim como os bancos contratam engenheiros e economistas para digitalizar números que poderiam ser, atividades que poderiam ser plenamente desempenhadas por um trabalhador ou uma trabalhadora, um jovem bancário com boa formação técnica, né? A digitalização dos bancos. Mas por que contratam com salários baixos economistas, engenheiros, etc.? Porque você tem uma força sobrante de trabalho, então você rebaixa o salário e aumenta a exigência. E muitos desses trabalhadores contratados, né, vão depois se mostrar para os bancos, né, dotados de ideias que vão levar a ganhos para os bancos, só que são remunerados como trabalhadores de base. Né? Então, Daniel, né, por trás da ideia de que não há mais ideologia, né, existe ideologia maior. Vocês vão se deparar, eu acho que eu não falei aqui na minha exposição para vocês, pensava em falar, mas por causa do tempo a gente acaba ficando... Né? Como é que as empresas chamam os trabalhadores hoje? De colaboradores. Mas é assintoso. Mas se eu sou colaborador, por que na primeira crise eu sou mandado embora? Nos meus 30 anos de pesquisa, mais de 30 anos sobre questão do trabalho, quase 40 anos de pesquisa, eu comecei a estudar o mundo do trabalho em 1975. Tive um professor, olha o reverso da medalha para vocês, né? Eu tive um professor na Fundação Getúlio Vargas de Direito do Trabalho, que era um juiz do trabalho. Acho que foi o primeiro professor que me sugeriu ler um livro sobre sindicalismo no Brasil. Anos depois, eu escrevi meu primeiro livro. Isso foi em 70... Quem me ajuda a lembrar? Tem alguém de Minas aqui? Ranulfo de Melo Freire? Meus colegas, o ministro Felipe está ainda aqui? Não está, né? O Ranulfo de Melo Freire era o nome, eu espero que ele esteja vivo, recentemente até perguntei dele, desse juiz que deu o curso de Direito do Trabalho para mim na época em que eu fui aluno da Fundação Getúlio Vargas. Né? Quer dizer, eu estou aqui botando uma cunha sociológica nos juízes do trabalho que acabam de passar num concurso e nós os felicitamos por isso. É tão bom ver uma juventude, né, entrando no direito do trabalho, que vocês ajudem a que esse tom crítico não caia. Pois talvez o primeiro professor na universidade que tenha me sugerido, né, ler um livro sobre sindicatos, né, foi um juiz do trabalho. E olha no que deu, hein? O meu primeiro livro que eu publiquei foi em 1980, chama-se O que é o Sindicalismo. Né? Quer dizer, 4, 5 anos depois de eu ter lido esse livro, eu já estava estudando essa coisa. Né? Então, Daniel, é claro que nós estamos numa época onde a disputa é muito pesada. Né? E é muito pertinente a gente sempre se indagar, né, quais são os interesses reais que estão por trás disso. Mas lembrando, como também disse a Norma aqui, que é uma disputa e é uma guerra. Não é porque o capitalismo deformou a ideia da sustentabilidade que a ideia de uma sociedade efetivamente sustentável não possa existir. Na meu modo de ver, ela só será plena e viável para além do capitalismo. Isso eu não tenho nenhuma ilusão disso. Agora, a luta está dada. Né? Quer dizer, eu faço questão de todos os debates, encontros, entrevistas, artigos, dizer empregabilidade é um engodo. Porque é muito mais fácil eu te demitir e dizer que você é culpado do que dizer, olha, infelizmente, imaginem aqui um gestor de pessoas, a lógica atual é muito destrutiva e nós vamos demitir essa metade aqui, entendeu? E essa metade vai ficar, mas por pouco tempo. Nenhum gestor de pessoas diz isso. Né? Nenhum gestor de recursos humanos, né, diz isso. Eles vão dizer que
Vocês não se prepararam o suficiente, portanto. Né? E você tem razão, quer dizer, a Constituição, isso para vocês lembrarem, eu estou escrevendo agora a convite de um amigo, eu e um outro colega estamos escrevendo um artigo a propósito dos 50 anos da ditadura militar. E dois colegas que estão organizando um volume sobre esses 50 anos pediram a mim, e eu externei esse convite para um outro amigo, parceiro de trabalho intelectual. Nós estamos fazendo uma análise. O que foi o novo sindicalismo? Ele foi de fato um novo sindicalismo nos anos 70, 80, e o que ficou dele? Né? Na Constituição de 88, resultado da luta pela eleição direta, pelas eleições diretas em 84, 85, que nós fomos derrotados, mas foi uma mobilização muito importante, né? Resultou um processo constituinte em 86, 87, que resultou na Constituição de 88. E 88 consubstancia uma década excepcional de lutas sociais no Brasil. Bastaria vocês lembrarem que em 88, na década de 80, o PT foi criado, em 80, a CUT foi criada em 83, o MST foi criado em 84, as eleições diretas, 85, a Constituinte, 86, 87, a Constituição de 88, e 89, a primeira eleição direta no Brasil, resultado da luta, que dividiu o país ao meio, entre Lula de um lado e Collor. Evidente que muito dos anos 80, que nós víamos com força e simpatia nos anos 80, são coisa do passado. Né? Tristemente, essa década ficou para trás. Né? O sindicalismo, em grande medida, mudou muito negativamente, abandonou bandeiras daquela época. E só para que vocês tenham uma ideia, Norma, hoje, se perguntar, outro dia alguém me perguntou numa entrevista, mas, professor, o senhor não é a favor de uma Constituinte hoje, que resulte numa nova Constituição? Eu falei, não, porque aí é o seguinte, aí o que tem de bom da Constituição de 88, eles vão levar embora, porque a barra está pesada. Né? Constituinte só pode ser vigorosa, né, da perspectiva do trabalho, se ela resultar de uma época de lutas, porque aí você carrega e tem a impulsão que foi de 88. E muitos de nós, em 88, não gostou do resultado. Eu me incluo entre eles, como o PT da época. Vocês hoje talvez fique difícil entender isso, mas lamentavelmente, do nosso lado, né, a gente viveu essas décadas. Né? Em 88, nós queríamos mais. E, num dado momento, o Centrão Pantanoso, tá certo? Que ainda mora no mesmo endereço, né? Ele impediu algumas mudanças. Então, direito de greve, pleno, mas a legislação complementar vai estabelecer A, B, C, D. Então, né, ganhamos o direito de greve pleno, mas... Entende? Nós queríamos direito de greve pleno sem mas. É um preceito constitucional, porque nós lutávamos por isso, né, desde o início do movimento operário, especialmente desde o getulismo, que tornou a greve, né, ilegal. A Constituição de 46 foi uma Constituição liberal, democrática, com muitas reservas, mas no conjunto liberal-democrática trouxe a liberdade, e com o golpe de 64 perdemos de novo. Então, muito desta... Em 88, é por isso que o PT, naquela época, não apoiou a Constituição de 88. Ele dizia, queremos mais, porque o Centrão travou. Olhando hoje, né, 88 para cá são mais de 30 anos, né? 98, 2008, é 30, quase 25 anos, não é isso? 20 seriam 88, 98, 2008, 20 e poucos anos, 25 anos. Comemorou-se outro dia 20 anos da Constituição, agora 20 e poucos anos. Né? Por isso que eu estou falando disso. E nós militávamos na época, como intelectuais que éramos, né? Lutávamos por aquilo, a gente fazia as manifestações pelo direito de greve, pelo direito do trabalho, pelos direitos do trabalho. Porque já naquela época havia, Daniel, um começo muito preliminar do que veio a ser
a explosão e a hecatombe neoliberal, que entra em 89 na eleição, ganha a eleição do modo como todos sabemos que ganhou, tá certo? E, a partir daí, o país começa a mexer, né? Então, é evidente que nós temos que estar muito sempre atentos para o sentido ideológico de propostas, não é? Que tem. Por exemplo, todas as empresas falam em participação. A participação era uma bandeira fundamental do movimento operário em 68 em Paris, uma participação e o controle da produção. A participação das empresas é outra coisa, não é? E esse embate ideológico é, de fato, muito forte e decisivo. E marca também, não é, Norma, o mundo do direito, que, como a professora Norma lembrou aqui várias vezes, não é um mundo que está imune e fechado frente a esses embates sociais. Não é? Tá bom? Professores, meu nome é Alexandre, eu sou também da 11ª Região. Apesar de todos nós aqui sermos novos juízes, mas por uma questão até de uma necessidade do nosso regional, nós da 11ª fomos de uma forma bem quase que imediata com a mesa de audiência, né, fazendo audiência e prolatando sentença. Em função disso, e até por conta do polo industrial, que é localizado em Manaus, existe muita demanda que versa sobre doença ocupacional. Como eu tenho decidido? Em relação à doença ocupacional, eu aplico a responsabilidade objetiva. Eu sempre dou um jeito de dizer também que a culpa está presente, né, visando impedir uma reforma futura da sentença prolatada. Mas, em regra, eu faço isso. E um dos fundamentos que eu utilizo é exatamente o fato de ter que manter a harmonia do ordenamento. Porque a Lei 6958, salvo engano, quando ela determina a responsabilidade objetiva, ela diz que a qualquer um que venha a ser alcançado pelo evento danoso. E me parece muita incoerência admitir objetiva em proveito de um terceiro que sequer manteve uma relação contratual com aquele poluidor e negá-la ao empregado, que está subordinado juridicamente e muitas vezes obrigado a estar inserido naquele meio ambiente de trabalho. Então, a mesma atividade poderia, em tese, estar gerando... Poderia não, em tese não. De acordo com a própria lei, estaria gerando o direito ao ressarcimento de prejuízo de forma objetiva a um terceiro, enquanto estaria jogando na vala da responsabilidade subjetiva ao empregado, em razão dessa mesma atividade, né? É essa a fundamentação que eu utilizo. Mas, em relação ao acidente típico, eu estou aplicando ainda o inciso 28 do artigo 7º, por conta de buscar até uma harmonia, né? Já que a própria Constituição também está prevendo essa responsabilidade, aí ou eu vou para o caminho do risco criado, né, do artigo 927 do Código Civil, ou então, a depender da situação, eu determino a inversão de ônus de prova, né, exatamente sob o argumento da empresa ter todo o controle, né, da sua produção, e não seria justo imprimir ao empregado essa responsabilidade. É aí que vem a minha pergunta. Na exposição aí, fantástica da professora, houve um momento em que a senhora disse que a responsabilidade objetiva poderia ser aplicada também nessas situações de acidente típico, diria, né? Ela só não usou o termo típico, não. Falou acidente ou doença ocupacional. Eu gostaria de saber da professora qual seria a fundamentação que eu poderia utilizar, partindo do pressuposto de que eu poderia estar criando essa incoerência dentro da própria Constituição, quando há essa previsão expressa de responsabilidade subjetiva. E mais, eu digo isso porque, apesar da Lei 6958 prever essa responsabilidade, mas ela é anterior à Constituição. Então, eu não poderia nem dizer, a princípio, de que essa lei teria avançado nos direitos sociais e, por conta do caput do artigo 7º, esse problema estaria superado. Seria essa a indagação. Muito obrigada pela explanação, muito didática, e parabenizo pela posição, né? Que eu concordo plenamente com as argumentações que o colega utiliza. E deixa eu esclarecer, acho que talvez eu tenha... O Lins até falou, professor, a senhora falou tão depressa.
o medo aqui do horário, eu acabei falando muito depressa, talvez tenha sido mal entendida nesse ponto. Na verdade, assim, o que eu quis dizer é o seguinte, nós precisamos, é lógico, observar, realmente respeitar a unidade, né, da Constituição e a máxima efetividade das suas normas. Portanto, ambos os preceitos são vigentes, são plenamente válidos e têm que conviver, certo? Desde o da redução do risco e da responsabilidade subjetiva no acidente típico. Realmente é isso, não falei nada contra isso. O que eu quis dizer é o seguinte, uma observação importante. A Lei 6938, de 81, é o que nós consideramos o marco para nós, no direito brasileiro, da visão holística do meio ambiente. Ela é realmente anterior à Constituição de 88, mas ela é de suma importância, porque ela foi a primeira legislação no Brasil que realmente tratou da proteção jurídica do meio ambiente de uma forma holística. Tudo que a gente tem antes dessa legislação não pode nem ser chamado de legislação ambiental, porque era toda uma legislação baseada no Código Civil de 1916, que tinha o direito de propriedade, né, visto de forma quase que absoluta, portanto, era uma lei preocupada com apropriação de recursos naturais. É a 6938 que coloca a Política Nacional do Meio Ambiente, que cria os órgãos de gestão ambiental do meio ambiente por meio do CISNAMA, né? Nós não tínhamos sequer órgãos administrativos para fiscalizar a proteção jurídica do meio ambiente, imagina, né? Então, é a partir dessa legislação que se cria o CISNAMA, o CONAMA, depois, em 89, vem o IBAMA, os órgãos estaduais e municipais de proteção do meio ambiente. E ela dá as definições importantes, como eu disse para os senhores, do que é poluição, do que é meio ambiente, ou seja, o meio ambiente não é tema jurídico, gente, cuidado com isso. Nós, do direito, não sabemos nada de meio ambiente. Por isso que eu digo que é importante a gente dialogar com todas as ciências que cuidam do meio ambiente. Só que nós temos que implementar a proteção jurídica do meio ambiente, é o nosso dever, certo? Só que nós temos esses instrumentos, é isso que eu quis dizer para o colega. Eu não me preocupo com os motivos pelos quais eles foram colocados ali. Eles estão ali e eu vou utilizá-los de olhos nos princípios constitucionais, né? E essa lei me dá vários instrumentos de proteção ao meio ambiente, inclusive no artigo 9º, é o artigo dos instrumentos, e um deles é a avaliação de impacto ambiental, que depois da Constituição de 88 se tornou prévia, certo? Esta lei foi totalmente, plenamente albergada pela Constituição de 88, exatamente porque esta lei é toda emanada do espírito de Estocolmo. Ela é posterior a Estocolmo, 72. Como o Brasil não teve um papel nada legal em Estocolmo, ao contrário, em Estocolmo, onde houve aquele diálogo dos países desenvolvidos, propondo que os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento preservassem o ambiente que eles já tinham devastado, e a conversa foi muito difícil, né? O Brasil se ofereceu para receber resíduos poluidores. Foi essa a postura do Brasil em 72. Como isso tinha ficado muito feio para o Brasil, esta lei saiu nesse contexto. Por isso que eu, às vezes, não entendo e já supero essa parte de como entender como é que aquela lei surgiu. Ela nem tinha um bom motivo para surgir. Ela meio que surgiu para inglês ver. Ok? Uma lei maravilhosa para um contexto. Em 81, regime militar, economia desenvolvimentista, não fazia sentido aquela lei ali. Ela fez sentido em 88. Em 88, ela foi totalmente albergada pela visão holística da Constituição de 88, no capítulo do meio ambiente. Então, tudo que está na Lei 6938 é plenamente vigente, tá? E plenamente abraçado pela Constituição de 88. Nesse sentido, a responsabilidade objetiva que está ali é a mesma repetida no artigo 225, parágrafo 3º, que é a responsabilidade integral. A responsabilidade para o dano ambiental civil, administrativa e penal de forma concomitante e simultânea. Ok? Então, ela está repetida no artigo 225, essa responsabilidade objetiva. Então, voltando ao ponto que você colocou, na verdade, o que eu quis dizer é o seguinte: qualquer acidente, seja ele individual, que pegue um indivíduo, ou vários indivíduos, que decorram do desequilíbrio labor-ambiental. Ok? O que eu estou falando de desequilíbrio no meio ambiente? De causas decorrentes de poluição no meio ambiente do trabalho, é um direito difuso. Se é um direito difuso, é responsabilidade objetiva.
Foi nesse sentido que eu quis diferenciar o que é o direito individual, que aí vai ser albergado pela a responsabilidade subjetiva, e o que causou aquele acidente foi a lesão ao direito difuso de equilíbrio ao meio ambiente, a responsabilidade objetiva. Foi nesse contexto que eu espero que tenha ficado claro. E eu só gostaria de acrescentar rapidamente, 2 minutos, um ponto importante que os senhores também precisam observar, que é a forma como se dá a proteção dos direitos difusos, que é a tutela processual coletiva, certo? Portanto, das ações inibitórias, né, da tutela inibitória, que é preciso que, para a proteção de bens difusos, haja urgência. Até porque a ideia é impedir o dano, certo? Então, é importante que nós tenhamos coragem de dar essa tutela de urgência, por medidas liminares, por ações civis públicas, por tutela inibitória, porque o direito difuso não se protege depois. Ele não se protege com anos de protelação de uma ação judicial. Ele precisa de medidas de urgência, porque são situações que são difusas no tempo. Elas se transformam. Você pegar um dano ambiental que causa lesão à saúde de trabalhadores, ele é um aqui neste momento, mas ele vai se transformando. De repente, você perde a prova, você perde a oportunidade de impedir que aquele dano se estenda à saúde de muitos trabalhadores e de todos que possam ser afetados. Então, a importância da tutela processual coletiva para proteção a este bem difuso, que é o equilíbrio do meio ambiente no ambiente do trabalho. Fui clara? Consegui esclarecer? Boa tarde, eu sou o Charles, do TRT 4, Rio Grande do Sul. Eu queria, inicialmente, agradecer ao professor Ricardo, professora Norma, pela inspiradora lições, que, para mim, individualmente, ainda teve um acréscimo, que é a questão de ter quebrado um pouco a minha ingenuidade. Porque o direito faz isso com a gente. Nós temos, às vezes, nossos juízes tecnicistas do trabalho, temos alguns conhecimentos, como a questão da passagem do Fordismo para o Toyotismo, que estão presentes, mas que ficam soterrados embaixo de muita coisa. Hoje, pela manhã, nós tivemos uma palestra em que foi mencionado o trabalho à distância, né, como uma tendência moderna, e teve até uma referência a uma iniciativa aqui do tribunal, no sentido de examinar as condições de trabalho daqueles servidores que se propuseram a trabalhar nas suas residências, né? E, no momento, eu pensei, pô, que legal que o tribunal está fazendo isso, né? Só que alguma coisa me incomodou na hora de fazer o link entre isso e o setor privado. Com essa evolução que o professor Ricardo nos apresentou, de novo, nos reviveu e nos qualificou, eu pude ver claramente, pelo menos assim penso eu, que vivemos então o momento em que havia os estoques, depois o just-in-time, e agora a empresa invade a residência das pessoas, né? E eu espero que pare por aí, porque eu tenho medo do Matrix, né? Que daqui a pouco passe pelos nossos sentidos e use o ser humano como mero gerador de energia ou coisa que o valha, né? Claro, claro. Mas, aí juntando unindo com a explanação das lições da professora Norma, no sentido do meio ambiente do trabalho, me parece que essa evolução aponta claramente como uma tendência de cortar custos, e essa tendência de cortar custos botou essa atividade produtiva dentro da residência do empregado. E dentro disso, aí, uma enfermidade do trabalho, relacionada ao trabalho, por exemplo, poderia ser colocada como um descumprimento deste dever na Constituição de reduzir os riscos do trabalho. Então, me parece que, unindo todas essas lições, há uma qualificação na fundamentação no sentido da responsabilidade, inclusive objetiva, em alguns casos, quanto a essa responsabilidade da empresa, do empregador, por enfermidades que, inclusive, penso eu, vão ser cada vez mais comuns, porque a tecnologia vem demandando cada vez mais do corpo humano, com a eficiência que dá, mas também fazendo nossos sentidos sobrecarregarem, como na justiça está acontecendo agora com o processo eletrônico. Eu queria assim, perguntar se faz sentido isso, porque foi um sentimento assim, que me invadiu, claro, que eu fiquei bem... Claro. Agradeço e peço se faz sentido. Tudo bem, posso começar? Vou então pegar talvez uma parte da tua questão
E é isso mesmo. Quer dizer, se a gente fosse pensar no trabalho que nós realizamos em casa, ou pudéssemos realizar em casa, é claro que ele tem muitos elementos que a gente poderia considerar positivos, não é? E muitos elementos que a gente tem que estar muito atento para ele. Vamos começar pelo que, na linha da tua questão. Quando o trabalho vai para o espaço da casa, você borrou, você nublou a distinção entre vida pública e vida privada. Ao invés de nós lutarmos por uma sociedade com menos trabalho e mais vida fora do trabalho, aí como é que eu separo o tempo na minha casa que eu estou trabalhando, do que eu estou cuidando dos filhos, do que eu estou preparando a comida, do que eu estou arrumando um problema da casa, do que eu quero descansar, da televisão que eu quero assistir, do cinema, do filme que eu quero ver, e assim por diante. 2, se esse trabalho é no espaço da casa, o trabalho produtivo no espaço doméstico, né? Como é que se configura quando, no plano do direito, quando você adoece, quando você sofre um acidente? Se você para de trabalhar, está extenuado, e vai para a cozinha e derruba a panela e se queima, você imaginou como é que você vai ser no plano do direito? Não, você está cuidando você é um mau cozinheiro, entende? Por outro lado, é claro, Daniel, não é, que o modo de vida nas cidades é tão caótico que todos nós, se pudéssemos, não fazer, às vezes, 1, 2 horas de viagem para trabalhar, isso nós que podemos usar o carro, porque para as populações... O professor coloca todo esse universo da sociologia, das ciências sociais, para nós aqui do direito, e isso só vem nos mostrar quão grande é o desafio do direito, né, neste momento. Principalmente para nós aqui no Direito do Trabalho, que é o desafio de colocar a pessoa humana à frente dos meios de produção, não como uma máquina produtora de bens e serviços, né, mas para quem o direito busca garantir bases dignas para uma sadia qualidade de vida. Eu creio que é esse o desafio do trabalho, do dia a dia de cada um de nós. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada, professor, muito obrigada, Inamate, pela oportunidade. E a gente deseja que vocês tenham um futuro positivo e que essas questões, de certo modo, estejam presentes. Felicidades também. Para mim foi uma vez mais um prazer estar aqui com a Norma, participando dessa atividade com vocês. Um abraço.